Bom dia, hoje é dia 8 de maio e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que encontra-se em João, capítulo 5, versículo 13, e Jó, capítulo 22, versículo 21. Se tanto for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo o Evangelho, a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos 3 evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros como cerca da hora décima, 6 talhas de pedras e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da igreja antiga que João, o discípulo do Senhor, é o autor deste Evangelho, o que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido o autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito no Evangelho dos Sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que ele os chamou de Boanerges, filho do trovão. Lucas relata 2 ocorrências em que João mostra grande zelo. João, seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez, e finalmente foi o único a estar esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando ele apareceu no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou-se para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até sua morte em uma idade muito avançada, por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e estrutura desse evangelho pressupõe uma familiaridade do leitor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do 1º século. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos.
No entanto, os três escritores dos evangelhos apresentam a vinda e as ações de Jesus resumidamente desde o seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho sinótico, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso no capítulo 20, versículo 30 e 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do Evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, dos quais 10 vezes é exercido como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário cerca de 700 palavras, João comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8,58 e no capítulo 17, nos versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala de alguns milagres do Senhor Jesus e o João nos chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo o Deus eterno que, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia a si mesmo, eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados, eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la. Poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Esta é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades, diferença entre os evangelhos de João e os evangelhos sinóticos. O caráter especial do evangelho de João se deve em parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus que estão sempre distantes e separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judeia. Isso ocorreu antes de seu ministério na Galileia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto nos evangelhos de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo do seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam contrastes que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 5, o homem enfermo no tanque de Betesda, a oposição dos judeus. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto o meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo como doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isso é o paraíso.
quando as harpas de ouro e as ruas como vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso contando com uma gota em um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho de João. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Mas o que fora curado não sabia quem era. Os anos são curtos para o feliz e saudável, mas 38 anos de doença devem ter sido arrastados muito lentamente na vida do pobre homem debilitado. Portanto, quando Jesus o curou com uma palavra enquanto estava no tanque de Betesda, ele ficou agradavelmente sensível a essa mudança. Da mesma forma, o pecador que durante semanas e meses esteve paralisado em desespero e buscou incessantemente por salvação, tornando-se muito consistente em mudança quando o Senhor Jesus profere a palavra de poder e dá alegria e paz no crer. O mal removido é grande demais para ser retirado sem nosso discernimento dele. A vida transmitida é notável demais para ser possuída e se manter inoperante, e a mudança realizada é maravilhosa demais para ser percebida. Ainda assim, o pobre homem desconhecia o autor de sua cura. Ele não conhecia a santidade de sua pessoa e o propósito que sustentava a missão que trouxera para o meio dos homens. Muita ignorância sobre Jesus pode pendurar em corações que ainda sentem o poder de seu sangue. Não podemos condenar os homens precipitadamente por sua falta de conhecimento, mas onde vemos a fé que salva a alma, precisamos acreditar que a salvação foi concedida. O Espírito Santo torna os homens contritos muito antes de torná-los santificados, e aquele que acredita que ele sabe e conhece, logo entenderá com mais clareza aquilo que crê. Entretanto, ignorância é um mal, pois esse pobre homem foi muito atormentado pelos fariseus e não foi capaz de lidar com eles. É bom poder responder aos opositores, mas não podemos fazer isso se não conhecemos claramente e com entendimento o Senhor Jesus. A cura de sua ignorância, entretanto, logo seguiu a cura de sua enfermidade, pois ele foi visto pelo Senhor no templo após aquela graciosa manifestação e foi encontrado testemunhando que fora Jesus que o havia curado. Senhor, se tu me salvaste, mostra-te tu mesmo, para que eu possa declarar aos filhos dos homens. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ver a introdução ao livro de Jó. Circunstância da escrita. O autor de Jó é desconhecido, mas ele foi um homem instruído cujo conhecimento sobre astronomia e a terra. Seu conhecimento incluía terras estrangeiras, vários produtos e profissões humanas. Era familiarizado com plantas. Era um homem sábio e conhecedor da sabedoria tradicional, mas era acima de tudo um homem de sensibilidade espiritual. A história de Jó ocorre no período patriarcal. Naquela época, a riqueza consistia na posse de gados e servos, com outros chefes de famílias patriarcais do Antigo Testamento. Jó cumpria deveres sacerdotais, incluindo a oferta de sacrifício por sua família. Assim como outros patriarcas, Jó viveu mais de 100 anos de idade. Geograficamente, tudo ocorreu no norte da Península Arábica, na terra de Uz, mas muitas vezes associado a Edom. Os outros 3 amigos de Jó também tinham associações com pessoas do sul ou edomitas, assim como tinha o jovem Eliú. Contribuição para a Bíblia. O livro de Jó ensina que o sofrimento vem para todos, tanto para os justos quanto para os injustos. Em última análise, Deus controla todas as situações da vida, incluindo a limitação do poder de Satanás. O conforto e a força do Senhor estão sempre disponíveis para aqueles que confiam. Embora mostre a questão de sofrimento, o livro de Jó concentra-se na natureza da conduta humana perante um Deus soberano e santo. Em harmonia com o resto das Escrituras, o livro ensina até mesmo uma prática consistente da religião é insuficiente sem um relacionamento de coração genuíno com Deus. A resposta para os problemas e objetivos de vida se encontra em uma reverência adequada àquele que é perfeito em todo ser e ação. O homem não precisa, apesar de confessar Deus, mas deve entregar-lhe tudo, deixando que ele verdadeiramente seja Deus em todas as áreas da vida. A pessoa sentirá que ele é mais do que suficiente. Estrutura. O escritor de Jó era um contador de histórias habilidoso.
artisticamente caracterizou as distinções entre o protagonista Jó, o antagonista maior Satã e os antagonistas menores, os três amigos e Eliú. A caracterização demonstra que o próprio Deus é o protagonista final, o herói da história. Satanás desafiou tanto a Deus quanto a santidade de Jó. Embora os três consoladores de Jó tentaram aplicar a sabedoria tradicional à situação dele, cada um fez de uma maneira diferente. Elifaz, o racionalista, argumentou com Jó. Bildade, o defensor, procurou defender Deus e agiu como um promotor. O jovem Eliú serviu como uma influência mediadora na preparação do discurso divino que se segue. O escritor construiu um enredo bem desenvolvido em torno de um diálogo dramático. O fato de ele ter relatado a aprovação de Jó em forma de história não significa que o patriarca não tenha sido uma pessoa real que passou por uma verdadeira aprovação. Spurgeon em Jó. A prosperidade de Jó prometia mais estabilidade do que qualquer outra coisa abaixo do sol, mas além das nuvens, o espírito do mal enfrentava o infinito espírito do bem em uma extraordinária conversa. Quando chamado para explicar seus feitos, o espírito do mal se gabou que tinha ido rodear a terra. Ele havia marchado em todos os lugares como um rei em seu próprio domínio, livre e desimpedido. Quando o grande Deus lembrou que entre os homens havia pelo menos um coração que não havia lugar e o seu poder não era reconhecido, ou seja, o coração de Jó, o maligno desafiou Jeová a testar a sua fidelidade de seu servo e disse-lhe que a integridade do patriarca se devia à sua prosperidade, que ele servia a Deus e se desviava do mal porque achava sua conduta vantajosa para si mesmo. O Deus do céu aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão para tirar todas as misericórdias que o espírito do mal afirmava ser as causas da integridade de Jó. Vemos isso a mutualidade de todas as coisas terrestres. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Jó. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Reconcilia-te, pois, com ele. Jó, capítulo 22, versículo 21. Se quisermos corretamente nos reconciliar com Deus e ter paz, precisamos conhecê-lo como se revelou não apenas na unidade de sua essência e substância, mas também na pluralidade de sua pessoa. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Que o homem não se contente até saber algo a respeito da divindade do que seu ser deveria, empenhando em seu conhecimento, enterrando sua cabeça em seu peito, em profundo arrependimento e confessando que você não é digno de ser chamado seu filho. Receba o beijo do seu amor. Deixe que a aliança que é símbolo de sua fidelidade eterna esteja em seu dedo. Assenta-te à sua mesa e deixe seu coração se alegrar em sua graça. Então vá em frente e busque saber mais sobre o Filho de Deus, que é esplendor da glória de seu Pai, que ainda assim é inefalável com decência de graça, se faz homem por amor de nós. Conheça-o na singular complexidade de sua natureza. Deus eterno e mesmo assim homem sofredor e finito. Siga-o enquanto ele anda sobre as águas com o andar da divindade, e quando ele se assenta sobre o poço no cansaço de sua humanidade, não fique satisfeito até que conheça mais de Jesus Cristo como seu amigo, seu irmão, seu marido, seu tudo. Não esqueça que o Espírito Santo empenha-se em obter uma visão clara de sua natureza e caráter, seus atributos e suas obras. Contemple o Espírito do Senhor, que primeiro de tudo moveu-se sobre o caos e trouxe a ordem. Aqueles que agora visitam o caos de sua alma cria a ordem de santidade. Contemple com o Senhor aquele que concede vida espiritual, o iluminador, o instrutor, o consolador e o santificador. Contemple com unção santa enquanto ele desce sobre a cabeça de Jesus. Então depois descansa sobre você e como a barra de suas vestes. Tal crença inteligente, escritural e experimental na Trindade em unidade será sua se você realmente conhecer a Deus, e tal conhecimento realmente trará paz. E esse é o nosso devocional do dia 8 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal, já que eu não vou estar no Legacy. Então, nós temos o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então, tenham boa sexta-feira e até a próxima.